Hello students, this is teacher Carlos, okay? And let's start our class number 13. So follow with me, sigam comigo aqui, ok? Na aula anterior nós falamos sobre feriados, eu lembro que a gente tinha conversado especificamente do feriado de São Valentim, né? E conversamos também sobre as preposições in, on, at e for. Tá tudo lá na plataforma, né? No Google Classroom, para que vocês possam revisar sempre o conteúdo da aula anterior. E hoje nós vamos falar sobre o que é ser normal, uma discussão bem ampla, e nós vamos conversar também sobre o discurso direto e indireto, ok? Alright. Ok, reading for critical thinking. Então aqui, gente, é uma leitura para a gente, né, ter crítica mesmo. Então olha só, temos 3 pessoas. A primeira fala assim, I talk to myself. Eu falo comigo mesma. O segundo diz, I always put on my right shoe and then the left one. Eu sempre coloco o meu sapato direito e depois o esquerdo. E a menina no canto ali diz, I spend 5 hours per day watching TV. Eu passo 5 horas por dia assistindo TV. As perguntas são, in your opinion, are they normal? Na opinião de vocês, essas pessoas, elas são normais? Number 2, what is being normal for you? O que é ser normal para você? Number 3, have you ever felt you were too normal? Why? Você já se sentiu muito normal? Por quê? Pensa nisso e responda em português no caderno de vocês, daí a gente já conversa. Então, vamos
analisar um pouco, vamos conversar um pouco aqui brevemente. Olha só. Quem sou eu para falar quem é normal e quem não é, né? Então, na minha opinião, os três são normais, apesar de fazerem coisas que talvez eu não faça, ok? O que é ser normal, né? What is being normal for you? É muito amplo isso. O que é ser normal para você? Pessoas que fazem coisas rotineiras, comuns no dia a dia, que não mudam muito as tarefas do dia, a sua rotina? Não sei, pode ser que sim. Have you ever felt you're too normal? Você já se sentiu que era muito normal? Às vezes a gente se depara em situações desse tipo, né? Em que a sua rotina é a mesma, você não faz nada de diferente, sempre é a mesma, é bem monótono, é a mesma situação. Então, às vezes, sim, eu me sinto muito normal, às vezes com essa necessidade de fazer alguma coisa diferente, né? Eu acredito que todo mundo às vezes passa por isso, por essa necessidade de mudar um pouco a rotina do dia a dia. Talvez seja isso, né? É a opinião de vocês. Vamos seguir. Read some views of normal. Read here. Nós temos aqui algumas visões sobre o que é ser normal. Algumas opiniões diferentes, talvez da minha, da de vocês. Vamos checar aqui, ó. I'm not strange. I'm just not normal. Salvador Dalí, Spanish painter. Salvador Dalí, que é um famosíssimo pintor espanhol, ele disse isso. Eu não sou estranho, apenas não sou normal. Vamos começar depois. Remember, as far as anyone knows, we are a nice, normal family. Lembre, desde que, contanto que alguém saiba, nós somos uma família normal. Homer Simpson é o Homer Simpson dos Simpsons, né? O personagem do desenho lá. Última visão. Normal is not something to aspire to. It is something to get away from. Quem disse isso foi a Jodie Foster, an American actress, uma atriz americana. Ela disse que normal não é algo que você deva buscar, que você deva querer muito. É algo que você tem que se afastar, fugir, ok? Então nós temos três visões diferentes aqui. Salvador Dalí dizendo que ele não é estranho, ele só não é normal. O Homer Simpson falando, né, deixe que acreditem que nós somos uma família normal. E a Jodie aqui dizendo que, tipo, ser normal é algo que você não deva buscar, mas sim que você deva se afastar, ok? Sendo assim, respondam aqui para mim. Number one, which view is like yours? Qual visão é parecida com a sua? Number two, do you disagree with any of them? Você discorda com algumas delas aqui, dessas visões? Number three, who was ironic? Quem que foi irônico? Who said that not being normal is good? Quem disse que ser normal não é uma coisa boa? And C, who admitted not being normal? Quem que admitiu não ser normal? Vou dar um tempinho. A número 1 e número 2 vocês podem responder em português. E a número 3 é só você colocar o nome das pessoas. Vamos lá.
Então vamos seguir aqui, né? Which view is like yours? Qual que a visão é parecida com a sua? Honestamente, na minha opinião, eu nem sei dizer qual que seria mais parecida com a minha. Eu concordo um pouco com as três e discordo em algumas partes, ok? Mas você colocou a sua e a opinião. Number 2. Do you disagree with any of them? Você discorda com alguns deles? Eu discordaria talvez um pouco com a Jody. Talvez ser normal não é uma coisa ruim também, né? A gente não precisa também estigmatizar desse jeito, né? Claro, fazer coisas diferentes é bom, mas também ser normal, dependendo da sua personalidade, também é bom, né? Who was ironic? Quem foi irônico? Homer Simpson. Quando ele disse lá, desde que ninguém saiba, somos uma família normal. Mas quem assiste o desenho sabe perfeitamente que aquela família pode ser tudo, né? Menos normal. B. Who said that not being normal is good? Quem que disse que ser normal não é bom? A Jody, que ela disse que você tem que fugir de ser normal. Letter C. Quem admitiu não ser normal? O Salvador Dalí, quando ele disse que ele não é estranho, ele só não é normal. Ok? Beleza, let's move on. Reading for detailed comprehension. Agora para uma compreensão mais detalhada. Vamos focar mais aqui no que a Jody e no que o Salvador Dalí disse, tá bom? Read the quotes again and find the words with the same meanings as. Leia novamente as citações e daí eu quero que vocês procurem palavras ali que têm o mesmo significado que estão aqui. Weird, ordinary, desire and escape. Estranho, normal, desejo e escapar, ok? A palavra ordinary, ela é um falso cognato. Você olha para ela e pensa em ordinário. Mas não, ordinary significa comum, normal. Number 2. Is Salvador Dalí strange and normal? O Salvador Dalí, ele é estranho e normal? Pode dar uma resposta curta, ok? 3. Does Jodie Foster like the idea of being normal? A Jodie, ela gosta da ideia de ser normal? Vou dar um tempinho para vocês responderem, daí a gente já corrige.
Então vamos corrigir aqui, pessoal. A primeira atividade aqui, a número 1, era para a gente buscar os sinônimos, né? O sinônimo de weird, strange, ordinary, normal, desire, aspire, escape, get away from, ok? Então são sinônimos de palavras que estavam nas citações, ok? Estranho, normal, desejar e fugir, escapar. Is Salvador Dali strange and normal? No, he isn't. Ele não é. Does Jodie Foster like the idea of being normal? No, she doesn't. Ela, inclusive, pede para que você fuja de ser normal, ok? Por isso que a resposta aqui vai ser negativa. Ok, reading for critical thinking. Agora também para a gente criticar, né? Para a gente pensar. Vamos ver juntos essa daí. Aqui, a nossa primeira menina aqui diz assim. Some students from school say that I don't have many friends because I am too normal and not interested at all. Should I change what I am to please other people? Ali ela fala que alguns colegas dela dizem que ela não tem muitos amigos porque ela é muito normal, ela não tem nada de interessante. Daí ela pergunta, eu deveria mudar quem eu sou para poder agradar os outros? Gente, na minha opinião, não sei a opinião de vocês, é claro que não. Você não precisa ser outra pessoa, aquilo que você não é, simplesmente para agradar outros, ok? Eu acredito muito que aquilo que você é, se você faz bem para si próprio e se você não causa mal a outras pessoas, é óbvio que ao seu redor você vai ter pessoas que gostam de você do jeito que você é. Então essa coisa de mudar aquilo que você é para agradar outras pessoas está por fora, ok? Na minha opinião, ok? A partir do momento que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa educada, que você trata as outras pessoas bem, né? Por que você vai mudar o que você é? A segunda colega diz assim, I didn't get a job I was applying to because my hair is pink. I love my hair the way it is, but some people don't get it. What should I do? O problema dela é o seguinte, né? Ela não conseguiu o emprego justamente porque o cabelo dela era rosa e as pessoas não entendiam o fato dela gostar do cabelo rosa. Daí ela pergunta o que ela deveria fazer, né? Aqui já é uma situação mais complicada, eu acredito, na minha opinião, tá, gente? Você gosta do cabelo da cor que for? Ótimo. Mas numa situação de emprego, às vezes ela acaba sendo prejudicada por conta disso. Então eu acredito que ela deveria pensar um pouco mais sobre a situação, caso ela dependa muito daquele emprego para sobreviver, eu diria sim, né? Então talvez mudar o cabelo no primeiro momento, daí conhecendo as pessoas, quem sabe futuramente ela não consiga pintar de novo, né? Então eu acredito que certas situações é importante a gente repensar um pouco. My opinion, ok? Let's move on. Now, imagine if you're not given a job just because you're too normal. Agora, imagine se você não consegue uma proposta de emprego, se você não consegue um emprego, porque as pessoas acham que você é muito normal. Acompanhe o próximo slide aqui comigo, olha só. Essa mocinha aqui, foi justamente o que aconteceu com ela. O cara diz assim, ó, I can't hire you because you're too normal. Eu não posso te contratar porque você é muito normal. Daí ela chega num outro momento e conta para a amiga. David said he couldn't hire me because I was too normal. O David disse que não podia me contratar porque eu era muito normal. Daí ela conclui. But I will show he is mistaken. Mas eu vou mostrar que ele está errado. Daí, num outro momento, a amiga da Karen, né, a que não conseguiu emprego, conta para uma outra pessoa. Karen told me she would show he was mistaken. A Karen ela me disse que vai mostrar para ele que ele está errado, ok? Pensando nisso daqui, reading for detailed comprehension. Why didn't David hire Karen? You can answer em português, pode responder em português. Por que ele não contratou a Karen? 2. Does she agree with that? Ela concorda com o motivo que ele deu? 3. Will she give the job up? Ela vai desistir do emprego? Vou dar um tempinho para vocês responderem e daí a gente já conversa.
Então vamos conferir aqui as nossas respostas, né? Lembrando que é justamente sobre a história da Karen aqui, né? Que ela não conseguiu um emprego por ser muito normal, daí ela disse que vai... Perdão, pessoal. Daí ela disse que vai provar para ele que ele está errado e por aí vai. Então vamos lá. Why didn't David hire Karen? Because she was too normal. Se você escrever em português, depois você pode acessar a plataforma para poder passar para inglês, não tem problema, tá bom? Because she was too normal, porque ela era muito normal, na opinião dele. Ela não conseguiu o emprego por causa disso. Does she agree with that? Ela concorda com isso? No, she doesn't. Não, ela não concorda. Will she give the job up? Ela vai desistir do trabalho? No, she won't. Não, ela não vai desistir. Tanto que ela falou aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. But I will show he is mistaken. Mas eu vou mostrar que ele está errado. Então, por essa razão, a gente entende que ela não vai desistir do trabalho, ok? Alright. Number 4. Read and write the words with the same meaning as. Né? Então, vou insistir aqui na questão dos sinônimos. Nós temos essas duas falas aqui do David e da Karen, né? I can't hire you because you're too normal, but I will show he is mistaken. Eu tenho aqui as palavras employ and wrong, ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês escreverem aqui os sinônimos dessas palavras, só que diferentemente do exercício anterior, esse daqui eu não vou traduzir, eu vou deixar por conta de vocês, ok? Então façam para que já a gente possa corrigir. Então vamos corrigir aqui. O verbo employ, o significado, o sinônimo dele seria hire, contratar, empregar alguém, ok? Wrong, mistaken. Wrong, errado. O sinônimo, mistaken. Ok. Now, what would you do if you were Karen? O que você faria se você fosse a Karen? Pensa aí e respondam, depois a gente conversa. You may answer in Portuguese, no problem, pode ser em português. O que você faria se você estivesse no lugar dela? Tá? Se você iria desistir ou não, como ela não desistiu. Daí a gente já conversa.
Bom, eu confesso que eu não sei muito bem o que eu faria nessa situação. Se uma pessoa chegasse para mim e dissesse que não me daria o trabalho por eu ser muito normal, eu acho que eu perguntaria para a pessoa o que que você quer dizer com isso, o que que é ser muito normal, né? Eu acredito que talvez a pessoa deveria considerar se o candidato do trabalho ali, se ele é bom para o trabalho, se ele tem as habilidades necessárias, não se é muito normal, né? Então eu acho que eu conversaria. Agora, se não me querem ali, paciência, vamos procurar outro, ok? Alright, vamos seguir aqui. Então olha só, eu coloquei aqui o diálogo que a gente tinha conversado. Então aqui nós temos, number 1. What happens to the verbs when you tell somebody what another person had told you? O que acontece com os verbos quando você conta para alguém o que uma outra pessoa tinha contado para você? Repare que aqui, eu lembro que eu tinha falado, inclusive, falando assim, num outro momento, a conversa, o diálogo acontece em 3 momentos diferentes. Primeiro, entre a Karen e o David. Num outro momento, a Karen conta para a amiga o que aconteceu. Num outro momento, a amiga conta para um outro rapaz o que a Karen tinha dito. Então, o assunto é o mesmo, entretanto, são 3 momentos diferentes. A conversa ela não acontece no mesmo momento. Então, o que acontece com esses verbos? Eu quero que você repare justamente no diálogo. E na número 2, write the verbs that changed in the sentences above. Eu quero que você escreva os verbos que mudaram. Desse foi para esse. De um diálogo, de um balãozinho para o outro, ok? Então eu vou dar um tempo para vocês poderem responder, daí a gente já conversa.
Então vamos checar aqui, olha só. O que que acontece com os verbos? O que que aconteceu com os verbos de um balão para o outro, quando a conversa aconteceu em momentos diferentes? É isso que você tem que frisar aqui. They change. Eles mudaram. Se foi algo parecido que vocês escreveram aí, ótimo. Se você reparar, eles são diferentes. Eles estão diferentes. E no número 2 era para você poder escrever os verbos que mudaram, né? Então, o que que eu tenho aqui, olha? O can't virou couldn't, né? Do primeiro para o segundo. Will virou would, né? Daqui, ó, do penúltimo para o último. E o is virou was. Também aqui, ó, do último para... Perdão, do penúltimo para o último, tá ok? Então, foram esses verbos aqui que mudaram. O que que isso significa? Nós estamos falando de discurso indireto. O que que é um discurso direto e um discurso indireto? O discurso direto é quando você reproduz o que uma pessoa disse em um outro momento, tá? Então, tudo num outro momento. Você teve a conversa agora, num outro momento você vai reproduzir, você vai contar exatamente o que a pessoa disse, palavra por palavra. Esse é o direto. O discurso indireto, você vai reproduzir o que a pessoa disse, já usando palavras diferentes, talvez. Principalmente os tempos verbais. É o que eu tenho aqui, olha. When we change a sentence from direct speech, the exact words someone said, to indirect speech, the words some uses to report what another person said. We need to change the verb tenses too. Então aqui está falando justamente isso, né? Que o discurso direto, que são exatamente as palavras que a pessoa disse, quando você passa para o indireto, você vai mudar principalmente os verbos, entre outras palavras, daquilo que a pessoa disse. Ok? Então olha só, dá uma olhada nesse quadro aqui. Esse quadro, ele está especificando alguns tempos verbais. Por exemplo, quando a frase está no presente, no discurso direto, na hora de você passar para o indireto, você joga ele para o passado. Então, por exemplo, she said, I am normal. Ela disse, eu sou normal. Coloquei entre aspas, porque aqui no discurso indireto você fala exatamente o que a pessoa disse. Passando para o indireto, she told me she was normal. Ela me disse, normalmente a gente muda o comecinho também de said para told, ok? Disse, contou, é a mesma coisa. E aqui, ó, o verbo to be no presente virou para passado, was, né? E estamos falando sobre ela. Futuro, will. She said, I will be normal. Eu serei normal. Na hora de você passar para o discurso indireto, will vira would. She told me she would be normal. Ela me disse que ela seria normal. Então aqui, ó, a gente está parafraseando, a gente está falando o que ela disse para uma outra pessoa. Can, she said, I can be normal. Eu posso ser normal, né? O can vira could na hora de você passar para o discurso indireto. She told me she could be normal. Ela me disse que ela podia ser normal. Então você precisa prestar atenção justamente nisso, né? No que mudou? Obviamente o pronome, né? I vira she, porque aqui é o que ela disse exatamente entre aspas. Aqui você está contando o que ela disse para você. E o verbo presente para passado, will, futuro para would, né, o condicional, e o can, ele vira could. Sendo assim, vamos fazer o nosso quiz, ok? Change into indirect speech. Eu tenho aqui número 1 e número 2, e duas possibilidades, A e B, ok? Number 1, Fred said, I don't need to be normal to prove anything. Eu não preciso ser normal para provar nada. Repare, está no presente. Então tem que ser a que passe para o passado. 2. Lucy said, I can be normal if it's necessary. Eu posso ser normal se necessário. O can vira o que mesmo? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem marcar a alternativa correta, daí a gente já confere.
Então vamos corrigir aqui, ó. Number 1, B. Fred told me he didn't need to be normal to prove anything. Don't, presente, didn't, passado. Então, presente passa para o passado na hora do discurso indireto. And number 2, B. Lucy told me she could be normal if it was necessary. Professor, por que não pode ser a letra A? O comecinho tá certo, mas aqui o verbo to be não. Ó. Aqui eu mantive o is. Lembra? Presente, você joga para passado. No caso aqui é was, ok? Bom, nessa aula, então, nós falamos sobre dar opiniões e conversamos sobre ser normal. E aí a gente conversou sobre como identificar frases no discurso direto e indireto. Então, pessoal, acessem a plataforma, revejam a aula, façam a atividade que vai ser postada lá, ok? Que tenho certeza que vocês vão entender direitinho, ok? So, thank you very much and see you next class.